Como é que você está? Espero que melhore, enfim, das tristezas e das dores. A gente falava da saúde emocional e espiritual, né? Da questão relacionada à vinculação de uma religiosidade que maltrata, uma espiritualidade vazia. Eu estava lendo um livro e aquele autor compartilhava comigo alguns sintomas que vão acabar me mostrando um pouquinho mais sobre esse viés da minha vida, se eu estou ou não doente. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que fez muito sentido na minha vida, é quando ele usa o seguinte termo, é usar Deus para escapar de Deus. Olha que interessante. Ele fala que nós acabamos por usar Deus para escapar de Deus. Ou seja, eu começo a criar mecanismos relacionados à minha vida na igreja para fugir daquilo que mais me maltrata, para fugir daquelas áreas da minha vida que precisam de cura, restauração, tratamento. E enfim, seguindo nessa vertente, eu adoeço rapidamente. Quando eu começo a ler um livro atrás do outro, quando eu começo a ter direcionamentos de atividades na igreja, seminários após seminários, mas tudo isso em virtude ou buscando esconder algo que está doendo e maltratado aqui dentro. Usar Deus para escapar de Deus. E ele usa algumas coisas que ele disse que eram relacionadas à vida dele, mas servem para a minha, viu? Ele fala o seguinte, olha, quando eu uso Deus para escapar de Deus, ou quando a minha religiosidade, ela na verdade é um sistema, não mais um relacionamento com o Pai, ela fica clara, ou ela ficou clara, quando, por exemplo, eu faço coisas para meu proveito, em nome dele, mas para o meu proveito. Quando eu crio sistemas relacionados a coisas que eu quero fazer, e ele nunca me pediu, mas eu faço articulando que Deus me pediu aquilo. Quando eu demonstro um comportamento cristão, para que as pessoas pensem, nó, como ele é bom, como ele está maduro na fé. Quando eu uso a verdade de Deus para julgar as pessoas. Quando eu me concentro em alguns assuntos teológicos, como tudo com ordem e decência, mas na verdade tudo aquilo é para esconder os meus medos, os meus traumas e os meus temores. Quando eu pronuncio que Deus me disse para fazer isto ou aquilo, mas na verdade tudo aquilo é simplesmente para fugir da presença do Pai. Quando eu aplico algumas verdades bíblicas, algumas verdades de Deus, mas de forma seletiva, sabe? Só para atender os meus propósitos. Enfim, quando fazemos tudo isso, ou pelo menos quando eu faço tudo isso, eu me encho de uma perspectiva errônea, de uma falsa maturidade cristã, e ali a minha religiosidade fala alto, mas o meu relacionamento com Deus foi por água abaixo. Sabe? E eu comecei a perceber, conforme aquele autor dizia, que quando eu aplico de forma equivocada o contexto da palavra de Deus, grandes distorções são aplicadas na minha vida e isso vai ter uma consequência trágica. Eu tenho que realmente entender o que Deus pretende para aí sim começar a ter um relacionamento com Ele e sair dessa espiritualidade vazia. Vou te dar um exemplo. Quando Cristo fala que se alguém quiser seguir a Ele, tem que se negar e carregar a sua própria cruz, ele não queria que eu viesse a dar um tiro na minha cabeça ou viesse a padecer de sofrimentos eternos. Não. A alegria de Deus é um ser humano vivo, completamente vivo. Mas é um ser humano vivo e forjado, preparado para os embates da vida. Esse é o contexto geral. Agora, como eu tenho aplicado isso no dia a dia, não é? E as outras verdades, como eu tenho aplicado elas na minha vida? Será que tenho realmente usado Deus como plenitude e essência de vida, ou tenho usado Deus para fugir de Deus? Porque se tenho usado dentro dessa segunda perspectiva, inegavelmente eu estou doente, a minha espiritualidade ela é vazia e a minha religiosidade é o que concentra o meu ser. Tenho que mudar. Então, eu comecei a empreender na minha vida e no meu cotidiano buscar mais a essa negação
busquei mais o me esvaziar, e aí eu entendi que quando eu me nego e me esvazio, por ele eu sou reencontrado e preenchido, sendo vivo em plenitude. Forjado, mas vivo. Preparado para as lutas do cotidiano, para as tribulações que virão. Enfim, na minha vida tem funcionado assim. Eu não sei como é que você tá, sabia? Eu não sei se a tua religiosidade tá fadada como a minha, né? Como a minha estava um negócio chato, um negócio murmurador, ou se a sua vida, o seu relacionamento com Cristo tá realmente vivo e ativo. Eu não sei. Mas espero que você cresça dia após dia no contexto geral da palavra de Deus. E aí, viva em plenitude essa negação e esse vazio. Porque o resultado disso tudo é o encontro, é o encontrar e o ser preenchido. E aí, muita coisa boa vai acontecer na tua vida. Porque esse é o real e o verdadeiro desejo de Deus. Beijão pra vocês, viu? Beijão pra vocês. Amo vocês, amo. Orando pra tua semana ser benéfica, ser boa, produtiva, de crescimento, como a minha também. E aí, semana que vem, a gente conversa um pouquinho mais sobre como vencer essa depressão, sabe, esse vazio. Esse negócio meio estranho. Eu melhorei. Creio que você também. Até quarta.